A gente está começando mais um Happy Hour virtual. Eu sou Sandra Leise, da revista Decorar, de Cidade 3, e estou aqui com duas grandes amigas que casualmente não se conhecem. Eu vou ter o maior prazer de apresentar uma para a outra, né? Que é a Nádia e a Ana Rita. Ana Rita Souza e Silva é uma profissional que eu queria fazer assim, uma pequena introdução. Uma arquiteta que eu conheci no começo da revista Decorar, portanto já tem mais de 10 anos, não sei quanto tempo tem, Ana, você sabe? 18. É melhor não falar, melhor não falar. Né? E eu me surpreendi com a Ana Rita pela pontuação que ela recebe no Prêmio Decorar, e eu não sabia de quem era e tal, eu cheguei nela e descobri uma profissional com uma super experiência internacional, nacional e uma competência que eu sou fã. Só que ela é um pouquinho low profile e, às vezes, eu tenho que ficar cutucando ela para ela aparecer na minha vida, porque ela é meio quietinha, sabe? E a Nádia, outra grande amiga que faz parte do Cidade 3. Ana Rita fez a nossa cozinha gourmet na primeira edição do Cidade 3. E a Nádia apareceu no Cidade 3 no último ano, se associou e trabalha com cortinas, persianas, ela vai falar um pouquinho mais, mas assim, já vem de uma tradição muito grande de bom gosto também, porque ela foi da Formatex anos atrás, vai contar um pouquinho para nós. Mas eu estou muito feliz, porque o Happy Hour virtual é a minha ligação com o mundo. Eu estou vendo minhas amigas por esse canal, porque a pandemia nos obrigou a ficarmos ilhados. E como a minha vida é juntar gente, eu precisei encontrar essa saída digital. Então, eu queria dar a palavra aí para a Ana Rita, dar as boas-vindas, agradecer, você é a nossa convidada de honra hoje, e a nossa parceira do nosso encontro é a Nádia. Então, Ana Rita, queria dar boas-vindas. Olá para todas, prazer, Nádia, é um prazer conhecê-la. A Sandrinha já é uma querida de longa data, ela acreditou em mim no começo de carreira, quando eu vim para o Brasil. Eu já tinha trabalhado e tal, mas eu abri o escritório quando eu voltei para o Brasil, em 2002, final de 2002, começo de 2003, acho que eu conheci a Sandrinha em 2004, 2005. E aí a gente, desde então, nós somos amigas, trabalho, ela sempre acreditou no meu trabalho, então tem sido sempre uma amizade muito, muito querida, assim, para mim. Nádia, queria agora que você também se apresentasse, não só para a Ana Rita, porque depois esse vídeo vai ser assistido por outros profissionais, outras pessoas, consumidores finais. Então, eu queria também que você contasse rapidinho como é que nós nos encontramos, como chegou você até a nossa vida. Sim. Hoje. Então, eu acabei chegando na Cidade 3 através de uma arquiteta, a Salete Sobral, que fez um espaço lá na Cidade 3, foi o ano passado, né? E ela já é uma cliente nossa, e aí fiz uma parceria com ela para fazer umas cortinas naquele espaço que ela tinha, né, ao lado da sua sala até, né, Sandra? E também conheci o Júlio na época, o Júlio Dantes, e a gente fez umas almofadinhas para ele, foi legal, porque ele acabou dando o tecido da Missoni, que ficou bem interessante. Mas o nosso trabalho já está há um tempinho aí no mercado, né? Eu sou uma profissional, eu fiz arquitetura, né, belas artes, mas trabalhei sempre com moda, com tecido, confecção. Então, isso me levou um pouco a ter essa experiência de confecção, né? E, na época, eu estava trabalhando na Formatex, né? Uma empresa fantástica de tecido, muito conceituosa. E ela acabou fechando, né? Na época. Só que antes de fechar, eu tinha que saber o que a gente ia fazer, né? E no final acabei tendo essa ideia de confecção, pela experiência que eu tinha. E a maioria dos meus clientes eram profissionais, né? Então, eu comecei a confeccionar desde 2004, né? Então, nós temos aí uma luta de experiência, e vai indo, todo pedido, todo cliente é diferente, então tudo tem um aprendizado, né? E agora, já uns anos atrás, a gente focou só em profissionais. Então é isso, a gente toma um maior cuidado, o objetivo da empresa é realmente fazer uma assessoria, né? O que é melhor, o que é mais adequado, principalmente quando o profissional ele traz para a gente um projeto, o que ele quer, o que ele espera do final. Então a gente orienta da melhor forma
para poder realizar o máximo possível do que ele havia imaginado. E é isso aí, a gente trabalha com cortina, persianas, estamos entrando com automação, né? E é uma coisa bem bacana, a automação da Intel. Inclusive, o ano passado fizemos um brunch lá na Cidade 3, né? E abordamos alguns arquitetos que são já clientes nossos, falando um pouquinho sobre o que é automação e motorização, que tem uma diferença. E entramos agora com uma outra persiana que a gente está gostando muito, chama-se Unilux. É uma persiana com nível mais ou menos da Hunter Douglas, da Uniflex, né? A gente sentiu essa necessidade. Então, é um acabamento impecável, uma ferragem fantástica, um acionamento, uns tecidos, bem interessante. Como está o teu escritório hoje, né? Que tipo de projetos vocês fazem atualmente? Porque eu já te conheço de várias fases e assim, desde hotelaria, corporativo, residencial. Queria que você desse um panorama de como está e como vocês estão também trabalhando agora no período da pandemia. Recapitulando um pouquinho, que eu acabei não falando um pouco, eu estou à frente do AR Arquitetura e Design. O escritório não tem só o meu nome, é AR Arquitetura e Design, porque eu sou Ana Rita e a minha sócia, que é administradora de empresas, é Ana Ramires. Então, ficou AR Arquitetura e Design. O nosso escritório ele começou basicamente com residencial. Com o andar, porque eu trabalhei na Alemanha, eu trabalhei em Portugal, eu já tinha experiência no exterior com hotelaria, coincidentemente, uma das minhas clientes de residencial era dona de uma rede hoteleira. E aí nós começamos ela me perguntou se eu faria hotel, eu falei, não, eu já tenho expertise em hotel, eu já faço, enfim. E aí nós tivemos anos muito dourados na hotelaria, antes dos grandes eventos, antes da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Nós chegamos a ter 12 projetos de hotelaria rodando dentro do escritório. Eu cheguei a ter 40 pessoas aqui dentro do escritório. Depois desses grandes eventos, houve uma queda brusca nesse tipo. Eu até tinha focado muito em hotelaria, a gente ficou um pouco desnorteado quando isso deu um banzo, né? Porque os hotéis acabaram, o ritmo começou a ser bem menor, e hoje é muito pontual. Eu já trabalhei, continuo trabalhando para algumas redes hoteleiras, para Accor, para Blue Tree, para Atlântica, que também é o Radisson Vila Olímpia, que foi a gente que fez. Enfim, a gente trabalhou muito tempo em hotelaria, mas depois desses grandes eventos, o banzo acabou um pouquinho diminuindo esse setor. Depois entrou, com a crise de 2 anos atrás, por incrível que pareça, ela acabou baixando um pouco o residencial. Nós retomamos o residencial, mas o residencial acabou ficando um pouco mais linear, porque o residencial ele é mais linear do que as outras atividades, né? Elas variam mais conforme a economia, eu acho. E quando teve essa crise, houve um boom muito grande de corporativos. A gente acabou fazendo muito corporativo, porque muitas empresas grandes tinham que enxugar e ir para lugares um pouco menores. Então, começou a rodar muito no corporativo. Hoje, atualmente, está bem equilibrado aqui dentro do escritório. Eu acho que assim, eu tenho uns 60%, 65% de residencial, uns 30% de corporativo, e tenho 1 ou 2 pontuais de hotelaria, que a gente faz alguns retrofits de quarto. Eu tenho um projeto grande que a gente acabou tomando as rédeas, que a gente fez não só arquitetura, fez master plan, arquitetura, decoração, e a gente é investidor nesse projeto. Então, assim, hoje o grande foco daqui do escritório que a gente faz é residencial alto padrão. É o que movimenta e o que a gente mantém sempre como o principal do escritório. Durante esse período de pandemia, eu fiquei bem preocupada, a gente não sabia muito. Eu nunca trabalhei em casa. Eu prefiro ficar no escritório até às 5 horas da manhã, mas não levar trabalho para casa. Eu não tinha computador em casa, não levava laptop para casa, então para mim está sendo uma adaptação bem complicada. E eu falei, como eu vou fazer, né? Então, eu fui das primeiras a fechar o escritório logo no começo da pandemia, fui das primeiras a deixar a minha equipe toda em casa, então hoje eles fazem todos home office, e eu e a minha sócia que vimos aqui, eventualmente, para o escritório para trabalhar, mas a gente fica aqui sozinhas, então não tem ninguém.
faço visitas às obras, com todos os cuidados, mas a gente está tocando, assim, o que a gente pode e o que está andando, porque o residencial tem um problema de, a maioria que é apartamento, são condomínios, então os condomínios vetaram a entrada e a continuidade de muitas obras, né? Então, a parte de residencial de apartamentos, ela está um pouco mais parada, mas não necessariamente estagnada, porque a gente continua fechando, por exemplo, muitos dos meus clientes aproveitaram essa época de pandemia para fechar a maioria dos orçamentos para conseguirem redução nas negociações, né? Porque as empresas, obviamente, há um risco, porque eu falo para todos os meus clientes, você precisa ter algumas garantias, porque a gente não sabe a situação dessas empresas pós-pandemia, né? Então você vincula pagamentos, enfim, mas acabou gerando negócio. Por incrível que pareça, acabou gerando negócio. E assim, hoje, o meu principal canal para captar clientes é o Instagram. A gente tem 70% dos nossos clientes vêm de Instagram, os outros são indicação, né? Porque eu tenho clientes que estão comigo já há 15 anos, eu tenho famílias de 10, 15 irmãos, então, assim, a gente faz apartamento para o irmão, para o pai, para o filho, enfim. Às vezes, o próprio cliente o mesmo cliente eu tenho corporativo, esse corporativo que eu fechei a semana passada, são 2.000 metros de um centro de logística, de gestão de logística. E ele é um cliente meu que eu já fiz residencial, fiz a casa dele, fiz a casa de praia, já fiz o escritório dele há um tempo atrás, também grande, eram 5.000 metros, e agora ele comprou uma nova unidade, 2.000 metros. Então, o mesmo cliente, ele acaba, quando você trabalha direitinho, ele não vai embora. Ele fideliza e fica com você, né, durante muito tempo. Então, a gente tem trabalhado assim, eu remoto, mas eu estou indo presencial às obras que estão em andamento. E, assim, sinceramente, não tenho sentido. No começo foi difícil, mas agora eu acho que a gente que vai ser um novo normal, né? Eu acho que muita coisa vai mudar, muitas empresas vão adotar o sistema home office, acho que vão enxugar muito a parte de custos fixos dessas empresas, porque você não precisa de áreas tão grandes, com tanta gente, você faz a coisa rodar com menos espaço. Então, eu acho que assim, a gente está se adaptando e, graças a Deus, em relação a outros setores, nós somos muito privilegiados, né? Você vê setores aí como bares, restaurantes, baladas, são setores que estão morrendo praticamente, né? Tem uma dúvida, assim. Ora, eu penso que nunca mais vai ser igual, vamos passar por uma mudança radical, até de alma, né? Porque eu nunca vi as pessoas tão sensíveis, solidárias. O Brasil nunca foi conhecido por ser tão solidário como eu estou vendo agora, todo mundo aderindo a várias campanhas e tal. Eu sempre vi pessoas bem pobres, elas são solidárias até por uma necessidade, né? Um ajuda o outro em tudo. Mas a classe média, de modo geral, é uma classe média muito... só olha para ela mesma. E agora eu estou vendo que está todo mundo muito mais sensível, e espero que isso fique. Mas, às vezes, eu também acho que passou esse período da crise, a hora que as pessoas ou já pegaram, ou já surgiu uma vacina, às vezes eu tenho a sensação de que todo mundo vai voltar a fazer tudo que fazia antes, entendeu? Sem muitas preocupações. Apesar que eu acho que, por exemplo, a escolha de alguns materiais que sempre tiveram o apelo de serem antibactericidas, isso e aquilo, e que os arquitetos, às vezes, olhavam para isso e davam uma atenção relativa, talvez agora seja um grande argumento de defesa de alguns materiais, entendeu? Porque todo mundo, especialmente a hotelaria, mesmo residência, assim, você vai pôr um tampo de cozinha que tem um tratamento e outro que não tem em época de pandemia, todo mundo está querendo ser muito mais sanitarista, né? Mas eu acho que algumas pequenas mudanças devem ficar. Eu acho que elas vieram para ficar, sim. Tá? Eu estava conversando com os investidores a semana passada e vendo a gente estava debatendo as questões de hotelaria, as adaptações
que estão sendo necessárias na maioria das cadeias hoteleiras, o que vai ser feito, né, para poder... Isso vai vir para implementar. É igual a questão da acessibilidade. Ninguém ligava para acessibilidade há uns 15 anos atrás. Até que tiveram que entender que existe um ser humano que precisa de acessibilidade. Então, as coisas tiveram que ser revistas, as leis foram revistas, todos os hotéis foram obrigados a reformar e a fazer os quartos PNEs, a mudar... Restaurantes, hotéis, toda a cadeia de comércio. Todo o comércio. Então, veio e ficou. Então, eu acho que, assim, há questões que vieram para ficar, assim. Obviamente, no residencial é um pouco mais delicado, mas tem outras coisas que vieram para ficar. Por exemplo, as pessoas hoje, elas, com essa questão de terem que ficar em casa, hoje a casa virou uma prioridade. Não é mais, depois eu faço em casa, depois eu vejo, um dia eu reformo. Não, as pessoas agora, eu tenho que ter um escritório que eu possa me fechar, eu tenho que ter um lugar que eu possa fazer uma live, meu filho não entra correndo pela porta. Muita gente começou a desenvolver dotes que nem sabia que tinha, então muita gente começou a cozinhar, curtir a cozinha, gente começou a costurar. Então, assim, e essas coisas vão ter que ser adaptadas dentro de casa. Então, isso vai rodar negócio também no residencial. As pessoas vão ter que adaptar as casas. Tem muito cliente que comprou casa meu, que virou falando, estou trocando de casa, não aguento ficar com a minha família aqui em casa, eu preciso de área externa para as crianças correrem. Eu preciso de uma área para a gente poder sair e tomar sol. Não dá para ficar dentro do apartamento sem varanda. Porque a gente tinha muito essa coisa de todo apartamento em São Paulo que tinha varanda, fechava e incorporava a sala. Hoje as pessoas querem voltar às varandas, querem voltar a ter uma área externa que ela possa tomar sol. Olha que ironia, a grande vedete dos últimos anos foi a varanda gourmet. Sim. Hoje, embora as pessoas estejam cozinhando, elas não podem receber os amigos para cozinhar. Então, talvez a varanda gourmet passou a ter uma importância menor e o home office uma importância maior, bem como o sol dentro de casa. Enfim, deu um nó aí nos projetos de arquitetura, vai mudar tudo, né? Espero que vocês tenham muita obra para reformar. E eu acho assim, esses gourmets, neste momento de pandemia, talvez não tenha essa importância, mas o pós-pandemia vão ter. Porque dificilmente as pessoas agora vão se reunir em bares e restaurantes. Elas vão estar um pouco apreensivas. Então, elas vão receber em casa. Então, ela tem que ter uma área para receber os amigos, ela tem que ter uma área para receber a família. Então, não dá mais. Assim, eu acho que essas áreas que talvez não tivessem tanta importância, ou que era só uma área para ficar bonita no apartamento, hoje é uma área que ela tem que ser funcional e eles vão usar com frequência, né? As pessoas vão cada vez menos sair para ficar dentro de casa. E você, Nádia, como você se adaptou a esse período de pandemia? Porque eu falei com você essa semana, você está trabalhando pra caramba, pelo que eu entendi, foi até difícil a gente agendar um horário, né? Foi, é surpreendente, na verdade, né? Eu, particularmente, em nenhum momento eu me apeguei a isso, tá? Fui super, assim, que ótimo que está acontecendo para as pessoas pararem, né? Analisar isso em outro nível, né? Na parte de sensibilidade que você falou, da parte da família, do encontro. Porque o que acontecia com a gente? A gente entrava em casa para dormir, né? Era um entre e sai, e aí falava rapidamente com as pessoas, né? Falava com o funcionário, faz isso, não sei o quê. Oi, filho, tudo bem? Tá tudo certo? Tal. E acabou. E às vezes, no meu caso, meus filhos já têm 24 anos, 23 anos, então às vezes tinha dia que eu não os via, né? Então, era tipo, eu chegava, estava dormindo, ou estavam saindo. Então, eu acho que isso foi muito bom nesse sentido. Agora, com relação ao trabalho, eu acho assim, foi a melhor coisa, porque realmente as pessoas estão em casa, estão descobrindo que o melhor momento é ficar em casa. Então, todos os orçamentos que a gente fez no passado, que eu digo, do ano passado, eu já estava com a projeção de que este ano ia ser melhor. Né? Isso sem dúvida, né? Que a gente vê pelos orçamentos que os arquitetos estão vindo, quando eles começam a fazer orçamento com a gente, eles estão terminando a obra, né? Ou tem muitos que a gente contatava e falava, olha, a gente está fazendo projeto ainda. Então, ano que vem. Então, eu já tinha essa informação. E eu reparei realmente isso, né? As pessoas olham, né, e falam, puxa, eu preciso trocar essa cortina,
Ai, aqui tá batendo muito sol. Nossa, essa almofada tá muito velha. Então, isso daí eu senti muito. Então, e eu percebo que os arquitetos, pelo menos a maioria que tem, são clientes mais constantes, eles estão acionando a gente de uma forma, assim, normal. Nádia, eu reconheço que o teu trabalho é um trabalho de artesão, né? Tirando a história da persiana que você agregou, que é mais industrializado e que precisa ter para poder completar a linha, o restante é um trabalho muito artesanal e é um trabalho muito que dá, na minha opinião, a personalidade ao ambiente. Seja um dormitório, uma mesa de jantar, um living, esses detalhes da almofada, ou da colcha, ou da cortina, acaba sendo fechar com chave de ouro. Você costuma usar esse tipo de coisa, Ana Rita, ou você é mais minimalista e faz tudo meio que na persiana? Como é que você... Não, eu visto bastante os projetos, assim, eu gosto muito de cortina de tecido. A persiana por si só, para mim, ela não funciona em residencial. O residencial eu sempre tenho que ter um chale, uma cortina, um bandô, alguma coisa para vestir o ambiente. Que eu acho que o diferencial, assim, que a maioria dos clientes sempre aponta é que os nossos projetos, eles não têm cara de showroom, eles têm cara de casa. Eu sempre fui muito apaixonada pelo processo de fabricação das coisas. Então, assim, por exemplo, eu não gostava de lustres de murano. Era uma coisa que eu achava assim, uma coisa até meio cafona. Aí eu fui para Veneza, fui para Murano, conhecer essa... Quando eu vi todo o processo de produção artesanal daquilo, hoje eu sou apaixonada, eu acho lindo, assim. Então, a mesma coisa com cortina, com toalha, com almofada. Você olha as costuras, você pode usar um tecido liso, mas se tiver, é igual o pretinho básico. Você compra o pretinho básico numa loja Mequetrefe, pretinho básico da Chanel, tem uma diferença. E não é a marca, é a forma como ele é produzido. Então, eu gosto muito, eu visto muito meus projetos. Gosto de colchas, gosto de bastante almofada, é uma coisa que eu curto bastante. Cortinas, então, para mim é essencial. É algo que, para mim, faz toda a diferença no projeto. A gente se preocupa muito com isso mesmo, na verdade, né? Por isso que a gente chama de assessoria e confecção. Porque cada projeto tem que ser único. Não tem como ser, né? Tem muitas pessoas que usam persianas, porque gostam, são mais, né, uma coisa contemporânea, mas eu acho que o charme de uma cortina, uma barra larga, um caimento, sabe? Um acabamento, né? Principalmente nas pregas, muito, veste realmente todo o ambiente, né? O objetivo da empresa, em primeiro lugar, é o acabamento, é a qualidade, né? Porque isso que faz, você tem razão, você faz uma almofada básica, preta, né? Com acabamento, onde você abre, você vê, eu já vi almofadas, eu fui fazer reforma de assento, por exemplo, onde você, de sarja branca, aí a pessoa queria fazer um tecido estampado, e uma poltrona linda, né, de junco, de fibra importada. Quando eu abri, soltou a espuma para fora, quer dizer, nem um forro tinha Isso daí não foi uma nem duas vezes. Eu já abri a almofada e a pluma a fazer isso, né? Quer dizer, é um detalhe que espanta, porque a gente não está acostumado com esse tipo de trabalho, né? Então, você vê que eu escolhi a profissional certa para te conhecer, né? Porque eu já sabia de quão delicada e chegada a detalhes ela é. Ela é impecável. Na Rita, conta para mim um pouquinho. O que falta para você ou para a R Arquitetura que você gostaria de projetar, que você ainda não projetou? Porque, assim, para muitos profissionais, o sonho é fazer um hotel. E você já fez vários. Então, assim, o que está faltando nessa tua carreira? Porque vai que o nosso telespectador, a pessoa, o nosso internauta, é o cara que vai trazer esse projeto. O que está faltando para essa tua carreira linda, apesar de linda e jovem? Ai, cara. Assim, meu sonho sempre foi fazer um museu. Até a minha TGI de final de curso, eu me formei em 94 no Mackenzie.
E eu fiz um museu em Lisboa, tal, era a minha tese de final de curso. E meu sonho sempre foi fazer um museu. Meninas, a gente já passou do nosso limite, mas eu queria que vocês, enfim, encerrassem deixando alguma mensagem, colocassem alguma coisa que vocês ainda gostariam de falar e não tive a oportunidade de perguntar. E queria mais uma vez agradecer o nosso bate-papo e agradecer o vinho, né? Vamos fazer um brinde? Vamos, cheers! Vamos, cheers, Eu tô sem o cheers. vinho, hoje eu não tô podendo beber Você não está podendo ultimamente. beber, então nós fomos as felizadas, né? São. Espero que tenham gostado. A gente até fez umas máscaras, não sei se vocês viram. A gente, dentro da sacolinha, tem. Ai, Inclusive, obrigada. a gente está produzindo algumas e a gente vai mandar para os arquitetos com alguma coisinha, porque também o que foi difícil foi achar tecido, né? Porque a gente não estava esperando. E, normalmente, é muito difícil sobrar tecido, né? A gente pede realmente o que a gente vai usar. Sobra uma coisa ou outra, mas é muito pouco. Cortina ou almofada, essas coisas. Então, foi difícil de achar os tecidos, né? Então, agora que eu estou começando a achar alguns ou outros para a gente fazer umas máscaras, e a gente está dando aí para os nossos profissionais, nossos queridos parceiros aí, que confiam tanto no nosso trabalho, que para a gente é muito importante, porque, assim, o que a gente sempre fala é a oportunidade de conhecer o trabalho. Conhecendo o trabalho, pronto, está tudo bem. Eu acho que a confiança, né, no trabalho, principalmente porque o arquiteto profissional, não importa o decorador, a responsabilidade que ele tem é enorme, né, de ficar indicando um terceiro e o que que vai dar aquilo, né, para o cliente, porque o cliente não vai chegar e vai reclamar para a gente, ele vai reclamar para o arquiteto é o responsável de tudo. Então, esse cuidado que a gente teve em realmente ser muito parceiro. Meninas, obrigada. Foi um prazer, Nádia. Depois a gente vai trocar figurinha para a gente ter a oportunidade de trabalhar junto no próximo projeto. Sim. Gostaria muito de conhecer seu trabalho também. E, Sandrinha, é sempre um prazer estar com você. Você sabe que você chamou, eu tô lá. Eu te Gente, assim, acompanho sempre. eu sou uma privilegiada, entendeu? Projeto, eu trabalho num projeto que eu amo, com gente que eu amo, e tenho apoio de pessoas como você, Ana Rita, que dedicou tanto esforço, investimento e tornou Cidade 3 uma realidade na sua primeira edição. A Nádia também chegou agora há pouco tempo e tem nos apoiado, apesar de ser uma empresa pequena, está lá nos ajudando, criando situações, leva muito a sério o nosso projeto. Então, assim, vocês compartilharem dos nossos sonhos é um super orgulho para mim. Muito obrigada, viu, queridas? Imagina, você merece muito mais. Eu agradeço demais a oportunidade, porque eu não tinha noção do que era a Cidade 3. Eu acho que é um espaço fantástico, a ideia incrível, né? De juntar os profissionais aos fornecedores. E agradeço demais você, Ana, que eu não conhecia, né? Pela oportunidade de conhecê-la. E você, Sandra, que está sempre nos apoiando, sempre nos dando dicas, né? De alguns toques, alguma coisa. Agradeço muito, viu?